Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a Hora Folk, o podcast de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou recebendo aqui os amigos folclóricos, aqui lançamento aqui dos novos Vingadores do Folclore, a galera aqui que não passou participando aqui da primeira vez. Eu já aproveitar que ela está solo, Vanessa, se apresente aqui pra galera que está ouvindo. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Vanessa Amaral. Eu sou escritora de ficção folclórica. Aí no meu Instagram eu posto algumas coisas sobre folclore. Já conversei com muita gente da área do folclore, inclusive o Anderson, tá lá no Insta. Tenho 2 livros, tá na Amazon. Tem projeto para sair aí ele físico e escrevendo outros. Estou também catalogando lendas da minha cidade, que a minha cidade é meio abandonada do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é abandonado, mas a minha cidade, ela é abandonada do Rio de Janeiro. E é isso aí. Perfeito. Laura Tomé. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Anderson. Boa noite, Nay. Eu sou Laura Tomé, sou contadora de histórias, pesquisa a cultura popular brasileira, sobretudo a área que, eu trabalho, que é a oralidade. E no meu canal eu conto histórias da cultura tradicional, e principalmente focadas nas afrocentradas, né? Então eu conto histórias da cultura afrodiaspórica, né? Itãs, que são lendas não, Itãs, que são mitologia dos orixás, e também começar a contar de caboclos também, de entidades. Perfeito. Naê. Oi, gente, eu sou Naê, sou do interiorzão, do R Puxado. Sou contador de histórias também, sou ator, sou folclorista, gosto de pesquisa folclore, de cultura popular. No meu Instagram eu tô sempre falando disso, falando daquelas curiosidades que o pessoal adora saber. Também falo de bruxaria e feitiçaria no meio, porque a gente gosta disso, a gente gosta da macumba mesmo. Então lá eu falo tudo isso, embolando um assunto no outro, linkando as coisinhas. E é isso, tô muito feliz de estar aqui com pessoas tão especiais, que a Laura, que eu pude estar aqui presente, depois de muito tempo sem ver a Laura. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade. E nós estamos falando de Campinas, São Paulo. Perfeito, perfeito. E realmente foi uma surpresa enorme aqui, porque eu não sabia que vocês se conheciam, mas não sabia que vocês estavam tão pertinhos aí um do outro. Muito bom poder ver esse encontro, porque assim, estamos nesse momento aí de começar a voltar a pensar nos encontros, e quando vê as pessoas juntas assim, dá um calorzinho no coração, um negócio assim, a esperancinha de que estamos voltando aí a essa normalidade, poder fazer esse botequim folclórico aqui um dia, todo mundo presencial aqui, maravilha, num grande evento. Isso vai acontecer com certeza, anotem isso. O nosso primeiro assunto aqui é pra falar dele, o mais novo herói aí da Marvel. E que a gente tem a ver com isso também, né? Porque trazer ele aqui, Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, ele estreou aí no Disney Plus, já tinha estreado no cinema e tal. Eu esperei ali chegar no Disney Plus pra gente conseguir comentar direitinho por aqui. Chegou trazendo aí todo esse universo milionário de super-heróis aí, cinemático da Marvel, uma coisa assim, o cúmulo do portfólio, né, dessas superproduções de Hollywood, e no meio disso traz ali criaturas folclóricas ali, chinesas, bastante famosas pelo mundo, inclusive, muitas já são tratadas em animes, em desenhos, em mangás e tal, então é bastante comum já você conhecer esse universo, e aquela coisa também, a gente tem um interesse muito grande pela cultura oriental, que causa essa similaridade e fácil de assimilação também. Então o filme, ele é bastante interessante, traz um pouco uma pegada parecida com o que fizeram no Pantera Negra, só que agora com um super-herói chinês, né? Um super-herói sino-americano, né? Ele é chinês, viveu nos Estados Unidos, então tem toda uma história relacionada a isso, e ele vai lá para aquele outro mundo ali separado que traz essa visão ali de vários personagens e criaturas mitológicas famosas e tal. Então a gente vai focar aqui
falar principalmente das criaturas e falar do filme também, se vocês assistiram, o que vocês acharam. Vamos tentar dar um parâmetro geral também. Mas antes de começar até a falar sobre isso, eu queria lembrar dessa reflexão até que eu estava fazendo, de como as pessoas colocam a mitologia chinesa. Porque falar de mitologia é muito complicado sempre, porque é um genérico para um monte de coisa. Você vai falar de mitologia chinesa, você vai trazer um monte... Gente, China, um país gigantesco, com bilhões de pessoas, uma história milenar, e você chega e fala que, pô, essa é uma criatura da mitologia chinesa. Não é possível que a China tenha uma vertente só de mitologia. Inclusive, o Shang-Chi, ele é baseado na linha do taoísmo, né? Que ele vai um pouco nessa linha, tem a questão do yin-yang, bem e o mal, uma coisa mais estabelecida. Então, ele vai para um outro lado, que é uma das dezenas, centenas de vertentes e subvertentes que tem dentro da cultura chinesa. Gente, é um país gigantesco, com uma cultura milenar. É claro que vai ter um folclore extremamente absurdo, que a gente, inclusive aqui, não é o foco, eu não conseguiria falar sobre isso, não tenho esse conhecimento de saber como é que isso funciona na China, mas do conhecimento do folclore, a gente já pode pensar, pô, calma lá, mitologia chinesa, sempre que a gente está falando de mitologia, a gente está falando de uma forma genérica, sempre falando de mitologias, porque nunca é uma coisa só, é uma coisa muito complexa, e você imagina bilhares de pessoas contando histórias, contando suas versões, contando suas narrativas dentro desse terreno vastíssimo. Não dá pra você resumir tudo num filme da Marvel e falar que agora já representaram a mitologia chinesa inteira, né? O que fica aparecendo também, né? Então, dentro desses personagens, tem lá a raposa de 9 caudas, né? Famosíssima. Tem os dragões também, aqueles dragões de 4 patas, que tem muitas estátuas. Os leões de guarda, que tem muitos prédios, inclusive, na entrada dos prédios. Esse é muito famoso também como um material de artesanato também. Tem os leõezinhos que vêm em dupla, então eles estão lá também representados. Se vocês não assistiram, não vai ter spoiler, não vamos falar de spoiler aqui, mas uma das criaturas mais inusitadas, né, que apareceu no filme é um tal de Hundun, que é uma criatura que ele no filme é chamado de Morris, e é uma criatura peluda que tem 4 asas e 6 pernas e não tem um rosto. Isso, para adaptar isso para um audiovisual, é um desafio que eu achei realmente curioso. E eles pegaram ali, conseguiram transformar o bicho em fofinho. Ele é um bicho fofinho, é um bicho simpático, e que ele traz também, ele é representado também como o ovo do caos, a origem do universo também, em algumas vertentes da cultura chinesa. E aí, vocês assistiram Shang-Chi? Curtiram? O que vocês acharam desse mais novo super-herói da Marvel aí, que tá colecionando culturas no mundo, né? É isso, a Marvel é dessas. Eu assisti, eu gostei pra caraca do filme, sim. Eu ainda assisti no cinema, foi muito bom. Eu realmente não reconheci nenhum personagem daquele. Só a raposa, porque não tem como não reconhecer. Quando apareceu, eu falei com meu marido, é a raposa do Naruto, foi isso. Meu único comentário foi, é a raposa do Naruto, mas o filme em si eu gostei pra caraca. E agora você falando que foi, realmente faz sentido, mas reconhecer, eu não liguei muito Lé com Cré, não. Só a raposa do Naruto mesmo. Mas é um filme que vale super a pena, porque, é foda, é muito bom, muito bom. O filme é muito bom. Assim, como filme, no geral, né? Uhum. Esse foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema depois de todo esse processo da pandemia, assim. Eu sou Marvete, sempre fui Marvete, gosto da Marvel bastante. E quando eu vi que eles iam trazer um filme relacionando também com algum tipo de mitologias, né, dentro da cultura chinesa, eu fiquei bem interessado. E é muito curioso pensar nisso, porque é comum que haja esse movimento quando a gente passa por um processo bem tenso dentro da nossa sociedade, né? Então, quando a gente passa algo por bem tenso, assim, é comum que tenha alguma referência de mitologias, de folclore, para meio que
fazer com que as pessoas percebam também as raízes, né? Fazer com que as pessoas percebam algumas coisinhas que deixaram, assim. Então, acho que eles aproveitaram num momento bem legal, assim, que eles trouxeram uma coisa muito, muito pontual, assim, e muito interessante. O bichinho, esse bichinho fofinho é a coisa mais fofa, porque ele virou o mascote do filme. Quando ele apareceu, você fica, o que que é isso? Eu não sei o que que é isso que tá acontecendo, mas ele traz um alívio cômico pro filme, aquela coisa que a Marvel já tem, né, de sempre botar comédia no meio. E é realmente isso que a Vanessa falou, assim, eu reconhecia a raposa, porque a raposa é emblemática, não tem como não reconhecer, e o dragão. Agora o resto era uma novidade, ele aparecia e falava, gente, o que é isso daqui que tá acontecendo? E sempre tinha essa referência, assim, com o jeito que eles colocaram Kung Fu, a luta, né, representando também o estilo de luta chinês, também foi muito interessante. Então eu achei também um bom filme, assim. Eu acabei não assistindo esse da Marvel. Da Marvel, na verdade, eu só assisti o Pantera Negra porque muita gente começou falando, mas ao contrário do Naê, eu sou tipo, não, norte-americano, aqui não, por favor, né? Eu sou essa pessoa, então eu só assisto quando a galera tá falando muito mesmo. E ouvindo vocês falarem, assim, principalmente com esse puxão da ponta do novelo que o Anderson fez, fiquei pensando se um dia a Marvel resolvesse fazer um herói indígena no meio dos Vingadores, e aí eu imagino a catástrofe. Porque é isso, né? É a questão de transformar os povos indígenas em um único povo, né? Que foi isso que você trouxe. Eu acho que somado a essa questão de falar de uma mitologia única da China é o orientalismo, né? Esse fetichismo oriental que a gente tem, de tipo, uau, eles são místicos, eles são misteriosos. Uhum. Por outro lado, é um jeito da gente conhecer, né? Tipo, é uma forma da gente ter um primeiro encontro. O que não é muito fortalecido pela indústria, porque a indústria quer lucrar em cima disso, né? Mas o quanto ele abriu possibilidades para a gente ir lá pesquisar, né? Nossa, a raposa do Naruto, o que é essa raposa do Naruto? Vamos ver o que tem no Naruto, tem nessa... O que é isso aqui, né? Então, abre essas possibilidades que a gente pesquise, né? Embora a gente saiba que não é muito, né, a intenção, né? A intenção é lucrar. Me lembra o filme da Mulan, que rolou bastante essa discussão também, né? Porque os roteiristas da Mulan, eu acho que não tinha nenhum que era chinês, de uma parada. E aí a gente fica... então, né? Porque aí fica nesse lugar, né? Do bendito do lugar de fala, né? Que todo mundo pode falar sobre uma narrativa, mas a gente está respeitando aquelas pessoas que têm a propriedade, né? Pois é que aqui a gente entra naquele lugar do vale tudo no capitalismo mesmo, assim, vale passar por cima das culturas e fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E aí, mesmo que você não faça de qualquer jeito, eu acho que, por exemplo, até o próprio Pantera Negra falha nessa questão de quando você não tem como, eu acho que é até muito difícil não falhar. Você mistura uma série de povos ali pra representar várias áreas de Wakanda, né? Cada um tem uma particularidade e tudo mais. Mas quem são esses povos? Eles são Wakanda. No final das contas, eles viram Wakanda. É legal, é uma representação, é um caminho, mas eu acho que tem delicadezas para se colocar nessas narrativas que a gente tem que pensar em trabalhar nessa questão dos povos reunidos, nessa questão dos povos serem diferentes, deles estarem falando de coisas diferentes. É todo mundo da África, mas a África é diferente. É todo mundo, povos indígenas do Brasil, mas os povos indígenas do Brasil são diferentes. E isso é muito difícil de se fazer dentro do audiovisual. E quando você está falando de entretenimento de massa, então, que eu só quero tiro, porrada e bomba, não acontece. E o que acontece? Os filmes que fazem isso, ou tentam fazer isso, eles estão lá naquele 1%zinho, escondidos, filme cult. Olha, o filme que fala dos povos, é tão bonito esse filme que é importante. Mas não tá no mainstream, ele não tá na galera, isso aí não tá no boca a boca. Seria muito legal trabalhar a ideia dessa narrativa, de repente, trazendo essas provocações, trazendo essa ideia de que os povos são diferentes, de que as ideias ali dentro também são diferentes e tal. Então, o Pantera Negra é bom nesse sentido,
em alguns lados, mas ele falha nesse lado estético, né? Que aí você fica tudo estética pela estética, você bota lá os personagens com aquela questão do alargador diferente, os furos e as coisas, e pô, tem escarnificação e tudo mais, mas é tudo pra vender, é tudo pra fazer boneco, e você faz boneco, você vende o boneco. E aí, né? E o Shang-Chi, ele é interessante porque ele traz um outro lado que é ainda menos preocupado, né? Que é você falar dessa cultura que parece não sofrer tanto quanto os povos africanos. Então você coloca eles num lugar de, não, os chineses super desenvolvidos, evoluídos e tal, então você não tem a mesma conexão que se tem, pelo menos no Brasil, principalmente, com o Pantera Negra, que é uma coisa que tem um outro tipo de impacto, que tem um impacto ali, e os povos asiáticos também sofrem seus preconceitos, também sofrem suas questões, mas de uma forma diferente. E a China também, né? Esse lugar pra cultura pop é extremamente saborosa, né? Porque eu preciso fazer um negócio pra entrar na China e a China é fechada, e aí como é que eu faço meu capitalismo entrar na China e fazer isso funcionar de qualquer jeito? Então o filme, ele tem partes em mandarim, né? Então ele é falado em mandarim em grande parte, tem lá a legenda, maldita legenda que os estadunidenses odeiam, e isso é bom, isso é bom. É um passo de cada vez, né, gente? Acho que a gente tem que pensar isso também, mas é importante a gente trazer isso pra conversa. A gente trazer esse lugar de, pô, será que a mitologia chinesa, eu deveria falar mitologia chinesa como se fosse uma coisa tão unificada, mitologia japonesa, é que nem tem aqueles vídeos no YouTube, né? Conheça a mitologia chinesa. Tipo, porra, mano, calma. Em 8 minutos. Em 8 minutos, Conheça a mitologia chinesa. Você entrou, caraca, saí como do vídeo, né? Sou mitologia chinesa pra caraca. Não, gente, não, vamos com calma. Sai do vídeo, vai para um bar e discute com os amigos, com toda a razão do mundo, que aquela é a mitologia chinesa. E é isso aí. Exato, eu vi o vídeo falando da mitologia chinesa, você tá errado. Aí pronto, começa uma bela discussão. Que essas discussões, ela entrem nesse lugar aqui, que eu tô falando aqui, de pensar essa mitologia chinesa, que elas entrem pra esse lugar de você pensar que 1,4 bilhões de pessoas contando histórias, vivendo, fazendo o folclore acontecer. Imagina o tanto de coisas e versões e possibilidades que se tem num país desse. Nós temos aqui 200 milhões de pessoas batendo cabeça e não entendendo o que é a cultura. Imagina uma história milenar também, toda cheia de seus entrelaços, suas problemáticas também. E é importante sempre a gente trazer essa perspectiva aqui. Então, quando eu falei lá do Shang-Chi também no site, eu quis trazer um pouco essas versões, essas ideias, porque é bom a gente ter isso em mente, de que a Marvel trabalha isso, né? Esses grandes produtos, eles trabalham isso. E não vale tudo, gente. Se alguém vier, algum asiático vier aí reclamar, a gente não tem que falar, tipo, ai, não, está reclamando. Não, tem que ir lá e ouvir, entender e observar. Então, acho que é sempre bom a gente estar aqui. Agora, se fizessem uma coisa dessa no Brasil, olha, tem um mundo... vamos pensar na mesma estética, assim, ó. Tem um mundo mágico, diferente, onde você vai, entra com seu carro e sai lá nessa Amazônia mística, cheia de personagens do folclore, porque é assim que as pessoas pensam, né? Que é os personagens voando, ai meu Deus, tudo misturado. Só tem indígenas, os indígenas andam pelados, né? Porque é assim... Como isso impactaria? Eu sempre vejo de uma forma que entra numa forma muito positiva, de forma geral. Mas temos lá os ativistas e os povos que sentem essa dor. Então eles sentem essa dor e vão reclamar. A gente não sente dor do Shang-Chi. A gente não sente dor do Pantera Negra. Não sente. Então, assim, é uma dor que não passa pela gente. Não passa pela gente questionar. A gente só absorve e fala, muito lindo, muito bom, quero mais. Só que não passa pela nossa dor.
É que nem o episódio do Simpson Brasil, né? É tipo, aquela zoeira sem fim, e pra gente tem um outro impacto essa zoeira sem fim. Pô, estão saindo por aí zoando o Brasil, que o Brasil é assim, que o ônibus as pessoas pegam fazendo tchá-tchá-tchá, e é assim, é legal, é gostoso. E aí tipo, aí nos dói um pouco. Mas não tanto também, porque o Brasil adora uma zoeira, adora uma coisa. Eu acho que vale sempre refletir. Eu acho que a ideia de trazer Shang-Chi aqui é sempre para essa perspectiva de que se fosse no Brasil, a coisa não seria bem assim, mas ainda assim a gente sente essa necessidade de ser representado, né? De estar ali, porra, tô ali na Marvel, olha lá que bonitão, meu Deus, olha o Brasil na Marvel. Nossa, E é isso que que a eu gente ia quer no falar. final da conta, né? Eu ia falar sobre até que ponto a gente se contenta, né? Porque as narrativas, elas estão sempre em disputa, né? Tipo, a história da humanidade é isso. Existem muitas narrativas. Existe uma que vai estar acima de todas elas. Geralmente é a narrativa de quem tem poder para segurar essa narrativa e segurar essas outras embaixo, né? Tipo, a narrativa campeã, por enquanto, está sendo essa, né? E são as que têm poder. É uma Marvel da vida, né? E eu fico pensando, as outras narrativas que estão aqui embaixo, é como se fosse um vulcão que está em erupção. E o quanto a gente se contentar, tipo assim, não, realmente é ruim, né? Mas pelo menos, né, tá ali, né? Pelo menos, olha lá a gente lá, né? Eu fico, quando falo esse negócio de se fosse no Brasil, eu imagino, assim, um herói com um chapéu de cangaceiro, que é metade cocar de índio. Índio, né? Porque eles vão tratar desse jeito, né? O índio, né? Com uma guia de Exu. Fico preocupada. E aí é isso nesse lugar, né? Vai ser a narrativa de poder que vai descrever o Brasil. O filme Rio, né? Aquele das ararinhas, foi muito essa coisa, né? Tipo, os macaquinhos roubando as pessoas e todos os passarinhos sambando. E você fica assim, gente... E foi um brasileiro nos Estados Unidos que compôs essa obra. E aí a gente se contenta em certo nível, que fala assim, pelo menos, né? Não sei o quê. O que vocês acham? Tipo, essa coisa dessas narrativas, eu acho que quando a gente se contenta, elas param esse vulcão dessa erupção, sabe? Dá resfria um pouco, assim, essa tensão. Que é importante que exista essa tensão, né? Porque aí a gente vai acrescentando no que a gente já entendeu. O que vocês acham disso aí? Eu acho que não se contentar, mas eu acho que beleza começar, sabe? Beleza, acho legal eles se fizerem, sei lá, eu não sei, a Yara Flor da DC, tá legal ou não tá? Eu não acompanho muito. Beleza ou ela... Pois é, ela traz muito essa discussão, né? Porque ela é uma mistura, é um pouco disso. Acho que se fossem trazer algum super-herói, a Yara Flor é o mais próximo dessa ideia Shang-Chi, assim, de trazer um universo unificado. Porque uma das coisas que a gente sempre bate na tecla aqui, dessa questão de representação de povos indígenas, é você ter um povo. Porque se você não tem um povo, a estrutura já foi pro ralo. Infelizmente. E aqui existe um problema também, um problema jurídico de botar povos relacionados a obras fictícias e tal. Existe esse problema. Só que se você vai criar um personagem, cria um povo e diz que tem mais 300. Porque senão você quebra a estrutura. Você quebra a estrutura e você desaba tudo, porque é a ideia de que o indígena é genérico. E a Yara Flor vai nesse caminho do indígena genérico porque é o único tipo de indígena que aparece. Então, se você não fala nada, só tem esse tipo de indígena, gente. É isso, é o que se dá na história. Você precisa colocar na narrativa alguma coisa que represente isso. Tem coisas legais em Yara Flor? Tem. Só que é isso, é a gente tentando trazer essa ideia do universo super-herói, que não é pra ensinar grandes coisas, que tem um universo próprio, que ele é uma criação, é ficção e tal. Só que esses simbólicos, eles são muito delicados, assim, a gente tem que saber tratar o simbólico. Se a gente não trata o simbólico, ele entra na nossa cultura, né, de uma forma muito danosa, porque a gente naturaliza
essas coisas de indígena genérico, de tanto faz, de, gente, é ficção. Vocês estão realmente dando bola aí pra... É só folclore, gente. Ai, que saco, pô, não pode fazer folclore de qualquer jeito. Ai, meu Deus, não pode... E é isso, não é impedir o ficcional. É você pensar que esse ficcional vai sim chegar nas pessoas, vai sim reverberar de uma maneira que a criança ali, quando estiver aprendendo, vai lá, tá o pai, vi um filme, meu filho, que falava essa história aí. O filme contava um jovem índio que chegava e fazia... Todo índio é assim. Olha, porque o filme mostra isso pra mim. E claro, a criança vai crescer, vai assistir o filme, vai seguir daí em diante sem essa profundidade. Porque se eu falo ali que existiam outros, que eles são diferentes, que eu boto isso ali na cara, olha, um é diferente do outro, que eu faço... Esse exercício faz com que a gente se acostume com esse vai e vem, né? Essa multiculturalidade. Então, é isso que eu acho que falta um pouco, mas tem tentativas aí no caminho. Só que é isso, a gente precisa trazer isso pra discussão com esse olhar, sempre com esse viés de tipo, opa, calma, do que ele tá querendo falar aqui? É só isso mesmo? É uma filosofia só? É todo mundo fala igual? Só que é difícil, né, gente? Eu queria muito ter essa esperança de que as pessoas vão lá pesquisar, sabe? Eu não consigo lembrar, Anderson, do vídeo que viralizou essa semana, da menina conversando com duas americanas, e elas falam, como que é aí no Brasil? E a menina fala, vocês têm Wi-Fi? Aí a menina fala, não, a gente não tem, aqui a gente usa um negócio chamado Powerlight. As meninas, nossa, eu nunca ouvi falar disso, mas tem educação também? O que vocês ficam fazendo? Ela, não tem não, a gente fica o dia inteiro sem fazer nada. Aí a menina, não, você tá zoando com a nossa cara. Ela, óbvio que eu tô, né, gente? Como que eu não ia ter Wi-Fi se eu tô aqui falando com vocês? E como que eu não ia ter educação se eu tô falando duas línguas? Aí a menina, nossa, a gente é realmente estúpida. E vai lá e desliga a chamada. E é muito isso, assim, né? Essa forma como a gente olha para os povos como algo... Aquilo, é aquela bolinha que a gente aprendeu, que a gente ouviu meia dúzia de coisas dentro da escola, ou em filmes, ou em algumas coisas assim, e que a gente não percebe que é tão cultural. A gente pode olhar isso entre os próprios brasileiros, né? Eu aposto que quase todo mundo aqui, quando era criança, não entendia que os povos indígenas eram muitos. Eu mesmo só fui entender isso, muito grande já. Que falava, nossa, realmente, são línguas diferentes. Quando eu descobri que tinha mais de 300 línguas, eu falava, gente, isso é muito grande, sabe? Então, acho que isso é muito importante mesmo, assim, de focar em de estudar, de mostrar que existem outros, né? E de falar, olha, existem muitos e isso daqui é uma parcelinha, ou isso daqui é algo que eu me baseei, me inspirei nesse povo aqui. Toma. Mudando aqui agora de país, vamos para Portugal, porque lá em Portugal há crianças portuguesas que só falam brasileiro. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo dessa reportagem que saiu no Diário de Notícias, um site português, Portugal. Eu vou ler aqui, eu não vou ler com sotaque português, porque eu acho que é sacanagem isso aí. Eu vou ler português BR aqui, tá bom? Então vamos lá. Abre aspas. Em Portugal, as crianças estão dizendo grama no lugar de relva. Autocarro é ônibus. Rebulsado é bala. Riscas são listras. E leite está na geladeira, ao invés de no frigorífico. Os educadores notam, sobretudo depois do confinamento, a conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. E aí, as opiniões de pais e professores especialistas dividem a preocupação e os que relativizam por considerarem se tratar de uma fase, como aconteceu nas novelas. Existe essa questão em Portugal já há muito tempo, que a cultura brasileira começa a entrar em Portugal de uma forma bastante exacerbada. Inclusive tem alguns conteúdos que são meio evitados, assim. Então, na pandemia, eles fizeram uma pesquisa com alguns pais lá em Portugal para descobrir o que as crianças estavam consumindo e chegaram nessa conclusão de que, inclusive, tem pais que foram perguntados se algum dos pais eram brasileiros, porque a criança só fala português brasileiro. Isso por culpa, em especial, de quem? De quem?
Lucas Neto. Lucas Neto. Chegaram a essa conclusão de que Lucas Neto é um dos responsáveis por esse abrasileiramento dos portugueses, das crianças, dos piquitito português. E ele está fazendo show em Portugal, inclusive estendeu lá a temporada dele esse ano. É um sucesso absurdo, e inclusive está fazendo campanhas em Portugal para o canal dele crescer e tal. Então, assim, gente... e aí, quando eu tava comentando sobre isso também, até com o pessoal aqui mais tradicional do Folclore BR, o pessoal falando, pô, aí é o dominando o colonizador, né? Tipo, PTBR dominando o colonizador. E aí, minha gente, é o fim do português Portugal? Porque isso é treta, hein? Só queria começar com como popular, né? Como resumir, né? Vou resumir para vocês. Um dia é da caça, o outro dia é do caçador. Quem ia imaginar, gente, que aquela banheira de Nutella ia ser o maior agente decoloniador que a gente tem em 2021? Decolonialidade na veia. Caraca, aí, ó. Artigos surgindo aí, ó. Lucas Netos e a decolonização. Olha isso. Ó. Artigos nascendo aí, por favor. Eu tenho duas coisas para isso. Como brasileira, eu acho maravilhoso. Eu acho fenomenal. Agora, se eu fosse a mãe de uma dessas crianças, eu ia mandar ela calar a boca toda hora. Porque se o meu marido fala mindset, eu já falo, para com essa merda. Se ele fala break, eu falo, é lanche. Para com isso. Então, como brasileira, eu acho maravilhoso. Mas se eu fosse mãe dessas crianças, comigo também, eu não ia querer. Eu ia falar, fale frigorífero, sei lá. Acho que é frigorífero. Não, é geladeira. Geladeira é frigorífico, gente. Frigorífico. Não, o do ônibus é o quê? Autocarro. Gente, que isso? É o telemóvel, né? Que é o celular. É o autocarro. É ótimo. Mas vamos combinar que relva é mais bonito que grama. Vou Relva. brincar aqui na relva, parece poema do Camões. Mas é por aí mesmo, né? Mas isso no dia a dia é muito estranho. Ai, não, vamos fazer um piquenique aqui na relva. Aí estende o piquenique. Mas é Toda isso. europeia. O português de Portugal já teve, na última revisão ortográfica, né? Um dos intuitos era tentar tornar as regras do português no mundo, tentar começar a unificar, né, as regras do português. Então fizeram uma mega reforma ortográfica para tentar trazer isso. Mas, gente, assim, eu não vejo... Assim, isso é uma coisa muito que vai acontecendo, né? Não tem como a gente ter esse controle de... Ainda mais quando a gente tá falando agora de internet, né? Quando as pessoas estão consumindo conteúdos a exaustão sem limite, né? As crianças estão lá. Se você não tá tomando conta, ela tá assistindo Lucas Neto. Isso, não é que seja ruim ou bom, não sei, mas elas estão assistindo o que elas quiserem assistir. Se você não tiver de olho, pensando, conversando, então, não é assim a forma certa do português. Portugal é assim. Isso é um diálogo, isso é uma constância ali, né? E naturalmente, se você for deixando no automático, a produção de conteúdo, e aquilo que eu até não trouxe no Shang-Chi, mas a produção de conteúdo, ela manda em muitas coisas, assim. Esse consumo do conteúdo, ele pode modificar gírias, pode modificar formas de falar mesmo. Essa questão dos anglicismos no português é absurdo. E se você vai falar, por exemplo, numa agência de publicidade, as pessoas certamente moram naquela cidade lá da Indomada. Olha aí, referência antiga aí, novela antiga. Era uma novela onde as pessoas, numa cidade onde as pessoas falavam meio português, meio inglês. Essa novela existiu, Indomada, por favor, lembrem dela. Tinha um cadeirudo, inclusive. Mas, assim, a gente vai chegar nesse momento. E, assim, as agências de publicidade, olha só, vivem na Indomada. É meio inglês, meio português, sim, assim, é normal, assim, essa é a conversa. Então, isso é o quê? Isso é um diálogo muito forte com essas questões estadunidenses, com essas vertentes do design, da moda, da publicidade. Tem gente que fala, não tem outra palavra pra isso. Tem.
Tem. Só que é isso, você tenta resumir. Eu acho que é engraçado quando a palavra ela tem o mesmo conjunto de sílabas, assim, é tipo o mesmo número. Então você só trocou porque é mais bonito, né? Porque quando ele é menor, eu entendo você falar hot dog, eu vou falar cachorro quente. É tipo, tem uma redução Dogão, ali. O dogão. Você tem uma redução que é possível. Você chama de dogão. Pronto. E é você não- inglês, né? Dogão, a gente pegou o dog e fez É assim, ótimo. ó. Pararará. Isso eu acho ótimo. É você pegar a palavra em inglês e abrasileirar ela. Aí eu acho legal. Aí você pega e desgarça ela aqui, ó, agora é dogão. O que é dogão? É tipo, é isso, pô. E A o gente doguinho é o trouxe. cachorro pet, né? É o cachorro. É. Então eu acho maravilhoso, assim. É um processo natural e é um processo de atenção. Então, se você deixar, Lucas Neto vai dominar, sim. E as crianças vão estar falando aí. E o que eu tava falando que o Lucas Neto tá fazendo, e muito curiosamente, ele está dublando o conteúdo dele em português de Portugal. Olha isso. Olha isso, a Foi isso coisa. que eu pedi, Lucas Neto. Porque ele tá avisando o público, o conteúdo. Então, assim, não vai ter desculpa pra assistir, sabe? Então você tem toda aqui. Olha a loucura. E a gente tá falando aí desse lugar de poder aí também, né? Tá, o cara tá ali expandindo o conteúdo para Portugal. Eu acho Eu acho que fascinante. como uma forma, acho que os pais deveriam mais se preocupar também com o conteúdo, mas não da criança estar falando o português brasileiro, mas com a exposição mesmo, que ela tem esse conteúdo que não é controlado muitas das vezes, né? Uhum. O que aconteceu recentemente com o Round 6, que as crianças estavam assim, super dentro da história, super Total. sabendo como fulano e tal morre, e quem morre e como morre, e brincando na rua, se espalhou as brincadeiras. E aí, sabe? E até o diretor falou, gente, eu fico preocupado de saber que crianças estão assistindo, porque isso não é pra criança, sabe? Cara, e as crianças fazendo batatinha frita 1, 2, 3 e gritando, morreu! No meio da brincadeira. É isso. Mas eu fico pensando, gente, como é diferente a relação com os estrangeirismos, né? O quanto virou notícia de jornal em Portugal ter português brasileiro. Tipo assim, se surgisse alguma notícia aqui no Brasil falando assim, gente, tome cuidado com o brainstorm, sabe? Cuidado com falar inglês. A gente ia olhar e falar assim, mano, é brincadeira esse jornal, né? Deve ser artístico, uma performance, ativista. Porque é interessante esses lugares de poder mesmo, né? O quanto o europeu segura a cultura dele lá. Tipo, não, sai pra lá, sabe? Tipo, e a gente não segura a nossa, né? A gente é muito... A gente tem essa característica muito aberta pro mundo, né? A gente faz pizza de sushi, né, pessoal? Não é... Não é Não tem tranquilo, limite. assim. Acho que é a relação do próprio colonizado, né? Com Sim. os outros lugares, assim, é diferente. E o quanto a gente é um paraíso mestiço, né? A gente ouve desde criança que a gente é o lugar de todos e essa mestiçagem mesmo, né? O país paraíso, a gente tem isso. E Portugal, a hora que é ameaçador, né? É o lugar, é muito pensar no lugar da língua, né? A gente tá falando aqui de linguagem, a gente tá falando da linguagem da internet, da linguagem como ela é passada, né, oralmente. Então você tem esse costume de... As crianças vão estar falando em português brasileiro pensando assim, pô... eu estou vendo um espelho ali. A pessoa que eu consumo, às vezes, tipo, eu falei mais com o Felipe Neto, com o Lucas Neto, na meu dia, do que eu falei com meus pais. Cara, olha isso, olha o impacto disso. Os pais saíram pra trabalhar e a criança tá assistindo o Lucas Neto o dia inteiro, e aí os pais voltam, falam com a criança e a criança tá falando português brasileiro. É claro, gente. A criança tá fazendo um intensivão português brasileiro. Como é que ela não vai falar? E é claro, essa tensão dos pais, ela é muito difícil. Pô, ser pai não é fácil, gente. Você vai ter que vai ter que estar atento a essas problemáticas o tempo todo. Isso faz parte. E a língua, ela é muito mutável, né? Ela tá ali nesse processo constante, o tempo todo ali de transformação com o que a gente está consumindo, com o que a gente está fazendo. Então vai ter esses
aportuguesamento de palavras, né, que a gente vai levar pro dicionário. Porque chegou num nível que a palavra ela já virou uma palavra em português. Você tá lá, você coloca a palavra no dicionário. Inclusive tinha um dicionário, não lembro se ainda tem isso, que tratava algumas palavras em inglês e traduzia essas palavras dentro do dicionário, porque eram palavras tão comuns no Brasil que o dicionário trazia essas palavras para explicar ali o que elas eram no português. Porque é isso, é essa forma que a gente está o tempo todo consumindo isso e a gente está naturalizando essas questões de uma forma, ainda mais quando você está falando de plataformas de rede social que são internacionais, são estadunidenses, produzidas e pensadas muito mais para eles também. Então, assim, é claro, gente, isso aí vai acontecer. É o TikTok aí rolando direto, as pessoas aprendendo inglês por causa do TikTok, que eu quero pegar o TikTok que tá rolando lá fora. É isso. Então. E lembrar que são crianças também, né? São crianças. As coisas ficam muito mais sensíveis a partir daí, porque ela tá num processo de entendimento da própria língua, de onde que ela tá no processo mesmo de construção da identidade dela. Então, estar em contato, esse intensivão, sem esse controle de hora de tela, de hora de que criança consome conteúdo, porque a gente sabe que é o caminho mais fácil, né? Não sou pai, mas sou professora, então eu converso com pais. A gente sabe que é o caminho mais fácil, de pega o celular, vai lá brincar, vai lá jogar, vai lá assistir. A gente sabe que esse é o caminho mais fácil. Só que o difícil é a gente realmente desconectar um pouco disso, né? De trazer para a criança de que tem outras coisas também que a gente pode fazer, que a gente pode brincar com uma coisa aqui. A gente sabe que o tempo não tem como, às vezes não tem como, mas é muito dessa relação da criança estar exposta mesmo a isso, assim. Eu acho que essa questão de ficar mesmo exposta a esse intensivão, sem esse acompanhamento, ainda mais nesse processo da infância, as coisas ficam bem mais sensíveis mesmo. Elas pegam muito fácil. Bem, para o próximo assunto, o Anderson Alvaz do Futuro surge aqui para editar essa parte que o áudio deu tilt. Então eu vou aqui consertar, dar essa introdução da notícia e depois segue o podcast normalmente. Bem, o próximo assunto ele é polêmico porque o Papai Noel assumiu que é gay em comercial natalino na Noruega. Essa notícia veio do Deutsche Welle Brasil e eu vou ler aqui essa introdução para vocês. Abre aspas. O bom velhinho vive uma história de amor com um homem em uma propaganda celebrando os 50 anos da lei que descriminalizou a homossexualidade no país. Aí abre aspas aqui para o Posten Norge, que é o Correios norueguês, falando sobre a propaganda. Este ano é tudo sobre amor, destacando o fato de que 2022 marca 50 anos de aniversário da lei que descriminalizou a homossexualidade na Noruega. E claro que essa notícia tem que reverberar no Brasil de alguma forma, né? A extrema-direita não podia deixar isso passar, essa notícia do Papai Noel gay, como assim? E aí veio o secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciúncula. O próprio sobrenome do rapaz já lembra aí uma variante do coronavírus, né? Bem, ele publicou uma ameaça no Twitter às mídias que divulgassem o comercial norueguês. Então, o braço direito do secretário especial da Cultura, Mário Frias Porciúncula, afirmou na postagem que irá fazer uma notícia crime, e fez, né? Contra os veículos que divulgarem o filme, alegando que isso configura um desrespeito à fé cristã, porque segundo o secretário, o Papai Noel e São Nicolau são a mesma pessoa. Então, abre aspas aqui para ele. O santo é parte integrante da fé cristã. Desrespeitar a fé alheia ainda é crime, completou aí o Porciúncula. E aí? Nossa senhora, hein? Como essa notícia serviu aí de prato cheio para a extrema-direita chegar aqui e botar ela aí pro alto para fazer, claro, essa polêmica toda e gerar todo esse bafafá que é uma das principais armas aí, principalmente do atual governo, né? Então, o que dizer sobre isso, hein? O que dizer sobre essa polêmica? Que é uma polêmica na Noruega que chega aqui no Brasil reverberando de várias formas diferentes. Vamos lá. A variante surtou, realmente.
A variante. Não, mas isso é óbvio, né? Porque ainda mais que tem essa relação que o pessoal associa muito o Natal ao cristão e à família, né? Então, obviamente, Papai Noel gay é uma bomba. Pelo amor de Deus, proteja as nossas crianças. É pior do que sei lá o quê. Mas isso é engraçado. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim. É um pouco paradoxo, porque lá na Noruega eu sei que não é mais crime, mas ao mesmo tempo lá ainda é legal se fazer terapia para curar pessoas LGBTQIA+. Então as pessoas que são do LGBTQIA+, elas podem fazer terapias para serem curadas. E aí eu só sei disso porque eu gosto muito de uma cantora norueguesa, Aurora, e ela fez uma música recentemente, que o nome da música é Cure for Me, é realmente algo sobre essa questão da cura, né, das pessoas LGBTQIA+. E ela comenta de que lá ainda é possível se fazer terapia para converter, entre aspas, para a pessoa deixar de ter essa doença. Então, assim, não é mais crime, gente, mas, ó, se quiser fazer uma terapiazinha para curar, a gente ainda aceita aqui, sabe? Então, eu imagino que realmente mostrar um Papai Noel em televisão, Papai Noel gay em televisão, assim, nesse período ainda, que é um período tão família, tão, gente, vamos se unir, realmente eu imagino que deva ter mexido. E mexeu, né? Porque se chegou até aqui, se a variante ficou doida com isso... Eu fico pensando se realmente mexeu ou se é uma estratégia desse governo fascista procurar problema em qualquer coisa, sabe? É tipo assim, é uma máquina de criar problemas. Eles são uma máquina de criar problemas, de criar inimigos, e não vai demorar para esse comercial da Noruega ser vinculada a quem? Aos comunistas, obviamente. Alguma coisa, algum link vai ser feito se já não foi feito, né? Fizeram com menos, né? Olha o kit gay e a mamadeira de piroca, gente, por menos, coisa que nem existe. O Papai Noel ainda existiu no comercial, sabe? Cara, tem um episódio de Big Mom, aquele desenho da Netflix, que é um episódio da última temporada, que é um episódio de Natal, um especial de Natal. Eu até entendo do Papai Noel ser um símbolo, porque na minha visão nem tem sexo, nem tem, sei lá, pinto, Papai Noel nem tem isso, sabe? Mas ele não é... Na minha visão, ele é tipo o primo do Coelhinho da Páscoa e beleza, sabe? Ele não entra nisso. Mas nesse episódio desse desenho, que é um desenho sobre sexo, você descobriu o sexo, né, na adolescência, o Papai Noel transa, ou sei lá, o seu desenho tem... É porque são vários pedacinhos, são vários recortes. Aparece o pinto do Papai Noel enorme. Assim, é um bagulho enorme dele transando com a Mamãe Noel. E ele estimula aqueles elfozinhos que trabalham, porque os elfozinhos são adultos na história, só que o Papai Noel ficava tratando ele como criança, eles como criança. Então eles descobrem o sexo, que eles veem o Papai Noel transando com a... E assim, é super explícito com a Mamãe Noel. E caraca, tipo, os elfos entram numa putaria generalizada. E eu falo, se esse cara ver esse episódio, ele vai surtar, maluco, ele vai surtar. Mano, mas assim, eu entendo que na minha... Cara, seria muito bom. Só que é um desenho de adulto, né? Não um desenho de criança, um desenho adulto. Tá lá, classificação indicativa, adulto. Não me lembra o ato que fizeram queimando o estúdio do Porta dos Fundos, quando eles fizeram aquele curta de Natal, né? E eu fico pensando o quanto é perigoso mexer com a imagem do Natal. Falou Natal, pronto, já deu ruim, assim. E o quanto a gente enquanto pesquisadores, galera que escreve, galera da cultura, a gente relativiza muito. A gente fala, são tudo uns doidos mesmo, que são, né? São tudo uns surtados, né? Mas a gente fala, que bobagem. E aos poucos a gente vai... Isso foi um ato físico, né? Tipo, destruíram, incendiaram. E o quanto, aos poucos, a censura ela vai se estabelecendo e o quanto a gente vai achando bobagem, né? Eu fico pensando nisso. E é uma máquina de achar problemas e materializar problemas aqui.
esse negócio das pessoas ficarem, vou cancelar minha Netflix, fazer um boicote, a gente até, tipo, mano, vocês são insanos mesmo. Ao mesmo tempo, a gente não defende tanto assim o outro lado, sabe? A gente sempre trata como um bando surtado. E agora a gente está vendo o nosso Supremo Tribunal Federal com um evangélico na hierarquia máxima. Então é nessas relevancinhas assim que a gente vai. Bobagem. É na bobagemzinha, assim, sabe? Nossa, hoje mesmo eu vi um vídeo, não sei de que congresso que era, da mulher falando em línguas lá dentro, assim, sabe? E o pessoal sim. em silêncio, rezando. E eu falei, gente, isso é assustador. Não, Isso é muito tremendamente assustador, cara. É muito assustador e esse momento que a gente tá vivendo, ele é muito sinistro, assim, em vários sentidos, né? E aí essa questão do Papai Noel gerar essa polêmica é só uma coisinha no meio desse mar de problemas que eles têm, né? Então, e essa coisinha, pra eles, vira um incêndio maravilhoso, assim, que é o que o governo mais gosta de fazer. E ainda mais falando aqui incêndio, né? Mais gosta de fazer de todas as formas possíveis. De todas as incendiar, formas, né? Amazônia. E aí está aqui com secretário da Cultura. A cultura, mais uma vez, sendo... Sempre quando se fala da Secretaria Especial da Cultura, ela vem com uma polêmica, um negócio que incomoda. Não tem, assim, parece que, assim, pra ter notícia, o cara precisa fazer essas coisas. E, de fato, isso é uma estratégia. Isso é uma parte dessa estratégia do governo de... como se eles estivessem consertando alguma coisa. Olha, eu tô impedindo seu filho de assistir o Papai Noel gay. Olha aí como eu estou mudando de verdade a cultura e melhorando a cultura do país. Muito, muito, muito bizarro, assim. Olha como isso daqui é mais urgente, né? Tá Isso. mexendo no nosso símbolo natalino. É Isso. Jesus, é o nascimento de Jesus, é a família perfeita. Olha como isso daqui é muito mais urgente do que as coisas que o pessoal pede. E aquilo, o Papai Noel é o São Nicolau? Eles são a mesma coisa? Sim e não. Porque, como toda figura folclórica, Papai Noel, figura folclórica, ele também tem muitas vertentes e possibilidades e atravessamentos e misturas. Então, esse Papai Noel que a gente conhece, que tem aí os comerciais e tal, ele já se transformou muitas e muitas e muitas vezes, né? Tem aquela questão do como a Coca-Cola, né, trabalhou o Papai Noel, de todas essas questões que modificaram o visual, inclusive, deram um visual, né? Porque o visual do Papai Noel é uma coisa que vai de cada região e tal, e aí os comerciais, a TV começou a trabalhar um visual definitivo pro Papai Noel, e aí você tem esse Papai Noel mais tradicional, e é claro que essas coisas se descolam, né? Então se você fala que o Papai Noel e São Nicolau são a mesma pessoa, sim, pra você. Então assim, pra você... Pode ser, mas isso não significa a figura como um todo. As pessoas não vão lá pedir presente para Papai Noel pensando em São Nicolau. Não, isso não acontece assim, com essa naturalidade que a gente fala só do Papai Noel pelo Papai Noel. O Papai Noel, ele é uma figura à parte, né? Então é importante a gente também pensar nessa figura de representatividade dele dentro da nossa cultura, né? E aí vem aquela coisa que eu sempre lembro, do Natal com neve. Olha aí que influência gigante que a gente tem aqui. O tempo todo, o nosso Natal, a gente sente a neve chegando. Num verão escaldante, a gente sente que agora é a neve, porque você entra no shopping, tem uma neve artificial no shopping. Que raios é isso, né? E aí, é uma influência que a gente tem. Urso polar em Cuiabá. Urso polar. Gente, que é isso? E aí eu quero puxar já pra essa coisa do Natal, né? Que já é Natal aí, né? Chegou Natal tá chegando. E eu quero pensar aqui com vocês. Já chegou Natal aí? Vocês fazem decoração? Vocês são natalinos? Vocês têm alguma prática de Natal aí? Uma prática folclórica, aquele clássico arroz com passas e coisas assim? O que vocês fazem aí no Natal na casa de vocês? Eu brigo. Eu brigo porque é a minha prática de Natal, mas
É porque a minha avó, ela quer segurar a janta até meia-noite. E eu sou a pior pessoa do mundo com fome. Então fica todo mundo esperando eu brigar com a minha avó para jantar antes. Então essa é a minha prática de natalina. Maravilhoso. Compartilho. Compartilho. Hoje nem tanto em casa, assim. Antigamente se celebrava mais naquele estilão de botar presente na meia-noite, aí só de manhã as crianças vão ver o presente embaixo da árvore. Acho que com o tempo as pessoas foram cansando, assim, em casa. Então hoje a gente nem celebra mais. No máximo uma ceia. E tinha muito isso que a Vanessa trouxe, assim, de gente, não, até meia-noite ninguém rela aqui. Sabe, as vós são bem assim. E aí enchia aquela mesona e ninguém podia pegar nada. Só que aí depois de um tempo foi cansando. Falei, vamos comendo, vamos, pelo amor de Deus, tá todo mundo morrendo de fome, vamos esperar mais não. Eu não tenho muito costume assim, mas eu acho que o que eu gosto de fazer no Natal é o famoso salpicão, que eu amo. Amo de paixão. Então esse é o que eu gosto de fazer, assim, é a minha vibe. Agora, o arroz com passas não é muito não, porque passas é a polêmica, né? Eu sou do grupo que não curte muito. Mas o Natal em casa, ele não chegou ainda não, assim. Mas eu gosto de olhar nas ruas, as casas enfeitadas, ainda me deixa de coração quentinho, assim, quando eu vejo aquelas casas bem decoradas, eu falo, gente, que bonitinho, né? Dá essa impressão, né? O Natal chegou, olha lá, tá todo mundo enfeitando, pisca-pisca. Na minha casa sempre foi diferente o Natal de todas as outras crianças, porque minha mãe sempre trabalhou com eventos, né? Então, a minha mãe era quem levava o Papai Noel na casa das pessoas. Até hoje, minha mãe faz, inclusive, fazer uma propaganda aqui, quem quiser contratar minha mãe aí, ó. Mas a minha mãe sempre foi a Mamãe Noel e levava o Papai Noel nos rolês. Então, eu era a última criança que o Papai Noel vinha em casa. Porque era o Papai Noel, assim, já acabado, assim, quase já tirando a barba, assim, só tinha eu lá, ó, presentinho. Teve uma vez, inclusive, que eu não tinha Papai Noel, aí foi meu pai. E meu pai... Nossa, isso é até um atravessamento, a gente gosta dessa palavra, né? Um atravessamento, porque meu pai é negro. E aí, como é que vai botar o Papai Noel? Não tinha outro, assim. Na época também não tinha maquiagem, assim, acessível. Sei lá, cara. Eu sei que botaram talco na cara do meu pai, assim. Então, você imagina. Tipo aquela máscara assim de talco e aquela barba fake assim. E eu ficava olhando para aquele Papai Noel, eu ficava, mas esse cara tá diferente. Eu não sei o que tá acontecendo. Cadê meu pai? Foi muito estranho, mas é o quanto esse Papai Noel não pode ser modificado, né? Porque teve uma iniciativa de um shopping, eu acho que um pouco antes da pandemia, de colocar um Papai Noel negro. E bombou na internet, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas era um Papai Noel negro, com bermudão, assim, e tal. E ainda não pode mexer, mas eu acho que tá bem suscetível a ir mexendo, né? Porque é uma coisa muito gradual, né? Eu imagino que o Papai Noel vá passar por esse processo da folclorização brasileira. É o dinamismo, né? Hã? É o dinamismo do próprio folclore, assim. Sim. E eu tô sonhando com o dia que vai ter o Papai Noel negro, assim, chegando, tá ligado? Nossa. Será que a gente vai ter carnaval em 2022? Várias cidades no Brasil estão cancelando o carnaval, né? Já tomando essa atitude frente à pandemia e as mudanças que estão tendo com a nova variante e tudo mais. Então, várias cidades pelo Brasil estão nesse processo de cancelamento. Mas é isso, fica nesse abre e fecha, vai, não vai. O carnaval, que é essa potência, é uma festa muito grande, que move uma grana, todo mundo pensa nisso. E quem sofre muito com isso também, já falou disso nesse ano, né, que não rolou o carnaval, nesse ano que foi o ano derradeiro, né, primeira vez que muitos blocos não saíram, que as coisas não aconteceram. E assim, primeira vez na história, assim, que as pessoas realmente pararam. Coisa parecida rolou lá na gripe espanhola, né, muitos anos atrás. E quem sofre muito com isso é quem trabalha com carnaval, né? A galera que tá aí trabalhando com carnaval, o pessoal que trabalha fazendo a festa acontecer, seja produzindo, seja se apresentando, é uma galera que tá aí sofrendo muito. E se você cancela o carnaval, o que acontece com essa grana que tava ali sendo investida no carnaval, né? E vale essa atenção aí, você prestarem atenção na cidade de vocês, o que está acontecendo com o investimento que foi
dos governos aí, das prefeituras com o carnaval, né? Será que existe outro interesse aí? E aí agora a gente tem aí o governo Bolsonaro, inclusive apoiando o cancelamento do carnaval também como parte de estratégia para as eleições, como se ele não fosse a pessoa que mais trabalhou na propagação do vírus na pandemia. Então o carnaval ele entra como essa ferramenta ali, mais uma vez, de jogada política, e aí fica no meio disso, tá a galera ávida por carnaval, querendo que o carnaval aconteça. Porque, independente da política, essa força do carnaval, ela é muito grande. Se você deixar, as pessoas vão pra rua mesmo. Não, independente se eu gosto de Bolsonaro ou não gosto, a pandemia ela já deixou as pessoas num ponto de ebulição tão grande que, assim, carnaval aconteceu, amanhã eu tô na rua. E aí, minha gente, o que acontece? Carnaval, sim ou não, em 2022? É muito difícil de pensar nisso até, né? Porque como é que a gente consegue prever essas coisas, né? Você vai apostar aqui se dá ou não dá pra ter carnaval, porque a gente tá num momento histórico, diferente. E aí joga uma moeda e decide. E o que a galera que tá ensaiando nas escolas de samba do Rio de Janeiro, agora, nesse momento? O que faz com essa galera toda? Cancela e aí vem pro ano que vem? Como é que vocês estão pensando isso, nessa questão do carnaval? Vocês têm uma vivência aí também de carnaval? Como é que vocês estão aí nessa expectativa? A primeira coisa a considerar é o quanto o Bolsonaro ganha com os conservadores, proibindo, né, cancelando o carnaval, porque o carnaval sempre foi uma disputa dos evangélicos, né? Sempre foi, né, um rolê de, eu não gosto, então cancela. Tipo, não rola uma convivência de algumas frentes evangélicas, porque vamos combinar que também as igrejas evangélicas são muito diversas, né, nos seus conteúdos e nas suas lutas. Mas, na maioria das vezes, pensar esse governo, ele está pensando em ganhar esse público conservador que sempre quis que o carnaval acabasse. Então, eu acho que está nesse lugar também, esse lucro para essa eleição do final do ano, né? Aqui o prefeito do Rio, não é o meu prefeito, né, mas meio como que é assim, a principal de todas as outras cidades. Então, o que o Eduardo Paes acaba que todos os outros municípios vão acatando e seguindo também. Ele é a cara do carnaval, ele é um carioca carnavalesco. O Rio de Janeiro com a vacina pelo carnaval, porque aquele cara é puro carnaval. Então, o objetivo dele é carnaval. Mas ele já cancelou o Ano Novo em Copacabana. Assim, ele deve estar chorando até agora na cama dele, porque ele precisou cancelar o Ano Novo em Copacabana. Se tiver carnaval, a galera vai. Assim, não tenha dúvida. Se tiver falar, vai todo mundo, trem lotado, todo mundo vai. Muita gente fatura no carnaval o que precisa pro ano todo. Mas, assim, aqui é o RJTV, não sei se pode falar, mas acho que pode. O RJTV, que tem de todos os estados, né? E aqui eles passam o carnaval o tempo todo. A galera se aquecendo, a galera fazendo as fantasias, a galera sambando. E aquele cara, que eu esqueci o nome dele, aquele carnavalesco, ele já tá voltando, porque ele começa a apresentar o RJTV nessa época. Eu acho que vai ter. E se tiver... É muito difícil, é se tiver, beleza, mas se não tiver, beleza, mas, sei lá, eu acho problemático, mas é bom, mas a gente tá realmente nesse lugar. E estão acontecendo, esses eventos estão acontecendo, as coisas estão, de fato, muito melhor, nós estamos numa situação melhor, isso é muito difícil de pensar na perspectiva da pandemia, né? De fato, nós estamos melhor, nós estamos aí vacinados, uma parte duplamente vacinada aí, passando da metade dos brasileiros vacinados e tal, temos um processo grande pela frente ainda, e uma variante chegando, e novas possibilidades, e festas que são programadas um ano antes para acontecer. Como é que você faz isso acontecer?
É muito louco pensar isso. Como é que essas pessoas estão planejando isso? Então, se você falar sim, sim, já botei carro na rua e tá tudo pronto, porque é o que as pessoas estão realmente esperando. Diferente do 2020, né, que rolou o carnaval em 2021, que já tava no meio da pandemia sem vacina nem nada. É isso, a perspectiva agora é muito positiva. A perspectiva agora é de que realmente nós estamos já num nível de normalidade e para muitos vai soar absurdo. E claro que se soa absurdo para muitos, entra como uma manipulação política, porque se eu sou a favor do povo. Se eu sou contra as vontades do povo. E a ciência no meio disso, eu sou a ciência, eu sou o povo, eu sou o quê? E aí no meio de marketing político, o que é a ciência e o que é o povo? O povo é o povo, gente. E a gente tá aqui falando de folclore o tempo todo, falando dessa relação do povo com a cidade, com as coisas, com as festas e tudo mais. O povo, é uma massa que tem vida própria. E as pessoas só querem ser felizes, assim. O pessoal quer ir pra rua, quer pular, quer ser feliz, quer poder botar pra fora todas essas mágoas da pandemia, né? O carnaval histórico lá, que é o carnaval que foi depois da gripe espanhola lá, depois da pandemia, que era as pessoas voltando pra rua enlouquecidas, assim, que era um negócio, foi um fenômeno, ficou pra história. Vai rolar aqui de novo, vai rolar de novo, com certeza, porque é isso, e agora vai ser muito, muito mais absurdo, né, cara, não tem nem como mensurar o que vai ser o próximo carnaval. É uma força que a gente não a gente pode prever o que a gente quiser aqui, na hora que falarem, vamos pra rua. É a força da rua, né, eu acho que a gente precisa sempre lembrar que o carnaval é uma forma de catarse, né, é uma forma do pessoal soltar tudo e soltar na rua, né? A rua tem esse lugar de emblemático, né? Ela tem esse lugar forte dentro do nosso imaginário, assim, como o lugar da liberdade, como o lugar da depravação, mas também como o lugar das possibilidades e coisas assim, as encruzilhadas, e enfim. Então, a gente pensar no carnaval como catarse, a gente pensar que a gente não teve já ano passado, que muito provável, aqui em Campinas cancelou. Pelo menos a prefeitura já soltou uma notícia falando que cancelou. Mas pensar na possibilidade que ele também não vai existir no próximo ano, eu fico pensando quando tiver, sabe? Como que vai ser? Vai ser com certeza assim, um carnaval extremamente necessário até, assim, para a saúde das pessoas, sabe? Em que as pessoas possam soltar isso, assim, soltar esse negócio que estava tão preso, soltar esse isolamento, né? E faz isso na rua, que é onde existe a possibilidade da liberdade, assim. Então, isso é tão importante que a gente viu blocos de carnaval sendo formado em época que não é de carnaval. Acho que foi ano passado que rolou bloco de carnaval, tipo, em julho, em agosto, sabe? De pessoas se reunindo para celebrar algo que soasse como carnaval, mas que não estava acontecendo na época do carnaval, assim. E por aqui, em Campinas e região, eu não penso muito nas grandes escolas. Claro que eu entendo que a movimentação econômica de muita gente e a base de sustento de muita gente vem do carnaval. A gente está falando, assim, de sustento que, às vezes, consegue suprir muitos meses do ano, porque arrecada muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, aqui na minha região, como não tem esse carnaval muito grande, eu penso nos folguedos. E eu penso na cultura popular daqui. Porque aqui em Campinas, nessa época de começo de ano, a gente tem Folia de Reis, a gente tem vários outros folguedos que se apresentam, maracatu, a gente tem muita coisa aqui. Eu também fico pensando, sabe, como que essa galera está sobrevivendo a isso tudo? Como que eles estão conseguindo apoio e ajuda no meio desse tornado, sabe? No meio dessa tempestade, assim. Então, eu fico muito pensativo com eles também, durante esse começo do ano. Que é a época do carnaval, a época dos folguedos daqui, de como essa galera tá resistindo, sabe? Eu acho que é importante também lembrar dessa camada bem popularzona, assim, que é da onde eles tiram um pouco de dinheiro para continuar sobrevivendo e reorganizando os folguedos dele, né? É isso, só não resta torcer aqui pelo menor caos possível, porque caos terá. Então, isso, faz parte. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR.
Os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do Catarse, PicPay ou Pix. Saiba mais em folclorebr.com/apoie. Busque Folclore BR tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e até logo!